Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Não, gente, eu não morri. Eu passei um tempinho fora porque eu tava dodói e precisava me recuperar. Então, assim, não se preocupem que eu não vou abandonar vocês. Se um dia o podcast chegar ao fim, que eu espero que nunca aconteça, eu vou avisar. Então, assim, não fiquem preocupados, não fiquem, assim, desesperados caso eu suma por um tempo. Provavelmente eu só fiquei doente. Então eu demorei um pouquinho pra me recuperar. A minha voz praticamente não tinha voz, ela tava falhando muito, e eu não tinha condições de gravar. Então, assim, eu espero que tenham sentido saudade, mas eu tô aqui de volta já, então não tem que se preocupar. Eu queria começar esse podcast agradecendo a colaboração, primeiro de todo mundo, dos patrões, porque eles realmente são incríveis, eles entenderam que eu tava doente ali e seguiram junto comigo. E também agradecer ao pessoal do Forja Mágica 3D aí, que fez toda aquela campanha para ajudar quem precisa. E queria realmente deixar esse agradecimento especial por todo o trabalho que eles tiveram, toda a dedicação. Inclusive queria deixar uma coisa aqui para vocês hoje. Como vocês sabem, a impressão 3D é uma coisa maravilhosa. E como eles fazem tudo do jeito com muito carinho, pintado à mão, eu vou deixar uma sugestão para vocês aqui. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver impresso e pintado à mão. Certeza que o pessoal da Forja vai ler tudo lá e vai preparar uma surpresa para vocês. Então, assim, vou abrir os comentários aqui para isso, para vocês poderem falar os desejos de vocês, curiosidades com impressão 3D, que eles vão, com certeza, além de responder, vão também preparar uma surpresa bacana para vocês, tá bom? Então, chega de falatório. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Eu tô ciente de que isso não é nada convencional. Acredite, eu tentei o convencional e não acabou bem pra ninguém. Eu exijo uma certa abertura de espírito que espero encontrar aqui, mas o mais importante, eu preciso que minha futura esposa conheça as regras. Aplicativos de paquera são muito bons na tela, mas não garantem a capacidade da parceira de seguir instruções básicas. Esse foi o meu erro da primeira vez. Então, me desculpe pela minha franqueza, eu vou ser claro sobre minhas exigências. Por favor, ouça com atenção. Se você não consegue entendê-las, não há sentido em prosseguir. Bom, a minha futura esposa deve querer filhos. Pelo menos um filho. Eu tô aberto, a ideia é demais, mas um é absolutamente necessário. Deve entrar de cabeça nisso por um longo tempo, até que nosso filho complete 18 anos, para ser mais preciso. Eu compreendo que o nível de compromisso seja uma perspectiva assustadora, especialmente quando ainda não nos conhecemos. Depois que nosso filho nascer, você pode me ignorar se quiser ou procurar outro lugar, embora eu deva avisá-la de que pode ser difícil fazer isso. Mas você viverá sob meu teto até que o nosso filho se torne adulto. Pessoa caseira, de preferência, isso tornará as próximas 2 décadas mais fáceis para você. Ela deve ter educação impecável. Eu vou fornecer um manual descrevendo a etiqueta exigida, mas você deve pelo menos ter uma noção de cortesia básica para começar. Se você deixa a sua língua escapar ou não se preocupa em desejar bom dia aos seus vizinhos quando passa por eles na rua, pare de ouvir agora. Essa não é a oportunidade para você. Essa é a parte que devo falar sobre mim, mas convenhamos, essa não é uma proposta romântica. Eu exijo compromisso antecipado e não há garantia de que, quando nos encontrarmos, realmente gostaremos um do outro. E se a gente se gostar, fantástico. Isso ajudará os anos a voar. Se a gente não se gostar, você ainda terá o prêmio principal: anos de vida sem aluguel e sem despesas no Hotel do Carvalho Velho. Um santuário existe nesse local de uma forma ou de outra desde antes das linhas de lei. Desde que começou a existir, o hotel já foi inundado, incendiado e transformado em pó. Uma e outra vez ele é reimaginado e reconstruído. A maior parte do edifício atual remonta ao reinado de Vitória, embora as partes mais antigas tenham sido construídas no século XIII. Bem no fundo do jardim, escavada nas colinas circundantes, há uma caverna com marcas de mão em ocre vermelho.
Sempre houve um Edwards no hotel, embora nem sempre tenhamos usado esse nome. Você poderia pensar que uma família tão ligada a um lugar faria um trabalho melhor em manter registros, mas ninguém tem certeza de nossas origens. Talvez tenha sido uma barganha cósmica, ou talvez mera sorte. Se boa ou má, eu nunca consegui decidir. De qualquer forma, a nossa presença é necessária. Ao longo de nosso passado conturbado, há uma história aqui e ali de um Edwards abandonando seu posto. E isso sempre coincide com um período particularmente brutal da história. Eu herdei o cargo há 5 anos, à meia-noite do meu aniversário de 18 anos. Meus pais pegaram as malas já prontas e foram embora. Eu não os culpo pelo abandono. Eu pretendo um dia fazer a mesma coisa com meu, ou espero, nosso filho. De vez em quando me mandam cartões postais e fotos, sempre sorrindo nas praias ensolaradas. O dinheiro não é uma preocupação para eles. Isso faz parte de qualquer acordo misterioso que nossos ancestrais fizeram. Quando um cuidador do local sai em boa situação, eles nunca mais vão precisar de nada. Eles poderiam viajar pelo mundo pelo resto da vida, sempre dormindo nos lençóis mais macios e jantando nos melhores restaurantes, e nunca encontrariam os bolsos vazios. Tenha esse ponto em mente, pois se você puder atender aos meus requisitos, você compartilhará da minha boa sorte. E o que devemos fazer em troca? Eu posso quase ouvir você gritar a pergunta. Ora, muito pouco. A presença de um Edwards garante que os hóspedes não possam se afastar do hotel. A maioria dos nossos hóspedes são residentes, embora recebamos visitas ocasionais. De onde eles vêm, eu não sei, pois não somos visíveis para a maioria das pessoas que tropeçam no nosso canto solitário do mundo. Eu passei a acreditar que o hotel opta por se revelar quando falta entretenimento ou para suprir uma necessidade. Joana, minha primeira esposa, era um desses convidados. Na maior parte, os convidados são inofensivos. Eles vão te dar um pequeno susto de vez em quando, saltando de uma parede ou transformando a água do banho em sangue, mas acho difícil ficar chateado com isso. Achei os 23 anos aqui tristes. Eu não consigo imaginar como ficaria entediado depois de 500. Mas existem algumas exceções das quais você deve estar ciente. Aaron, nosso assassino em série residente. Ele afirma ter sido o Jack Stripador enquanto ainda respirava, mas acho que ele é apenas um fanfarrão. Ele sabe que não deve prejudicar um Edwards, mas temo que os cônjuges dos Edwards não se aplicam à regra. Anos atrás, minha avó conseguiu confiná-lo no 4º andar. Então você estará perfeitamente protegido dele, desde que nunca coloque os pés lá. Ocasionalmente, o elevador irá parar naquele andar, mesmo que você não tenha pressionado o botão para isso. Não saia. Mesmo que o elevador pareça estar pegando fogo ou comece a encher de água turva, espere as portas fecharem novamente e vá para outro andar. Isso deve demorar apenas algumas horas, nada mais que isso. A coisa na adega, eu não sei o que é, ninguém nunca soube. Sabemos apenas que come ratos e deve ser alimentado uma vez por dia. Se algum dia ficar doente ou incapacitado, essa tarefa caberá a você. Colha os ratos das armadilhas do jardim, fique na porta do porão e jogue-os escada abaixo. Não desça as escadas e não se esqueça de alimentá-lo. Você não quer ser a primeira pessoa a ver o rosto dele. A Sra. Jones, antiquada e defensora das boas maneiras. Ela é a razão pela qual estou anunciando uma esposa ao invés de uma namorada. Ela não tolerará um casal vivendo em pecado sob o mesmo teto que ela. Na verdade, porém, ela é uma velha bem doce, cheia de histórias sobre a guerra e sempre pronta a ajudar se ficar preso a algum problema. Eu não a culpo pelo que aconteceu com Joana. Eu tinha avisado ela várias vezes. Deixando os hóspedes de lado, existem outras regras que você precisará seguir para garantir uma estadia segura e satisfatória no Hotel do Carvalho Velho. Elas estão listadas em um livro que foi reescrito muitas vezes ao longo dos séculos. Se você decidir aceitar essa oportunidade, insistirei para que você leia até poder recitar as páginas palavra por palavra. No entanto, existem algumas regras tão críticas para sua sobrevivência que me sinto obrigado a listá-las aqui. Com exceção do 4º andar, você pode passear pelo hotel e seus terrenos como desejar, mas nunca deve pôr os pés fora da nossa terra, não até que nosso filho tenha idade suficiente para ficar no nosso lugar. Se algum de nós fizer isso, desencadeará um pandemônio, praga, perigo, talvez outra guerra mundial. Eu receio que não afetaria tanto nós do hotel, mas com certeza seria um problema para o resto do mundo inteiro. Bom, outra coisa importante é nunca olhe nos espelhos do quarto 33. Eu já toquei nesse ponto, mas vale a pena repetir. Nunca seja rude com a Sra. Jones. A falha em observar essa última regra foi o que pegou Joana. Elas se adoravam,
Eu acho que a Joana lembrava de sua filha há muito falecida, pois ela mimava como se fosse sua filha mesmo. Todas as manhãs ela preparava o café da manhã para ela antes mesmo que eu abrisse os olhos e desenvolveu o hábito de segui-la, elogiando sua habilidade enquanto lubrificava dobradiças enferrujadas ou endireitava um quadro torto. No início, Joana deleitou-se com a atenção, mas no final do segundo mês ela estava ficando entediada com a Sra. Jones, comigo e até mesmo com o próprio hotel. Não entenda errado, nós nos orgulhamos das nossas instalações. Se precisar de mais atividade do que dar uma volta no jardim, temos uma linda piscina interior. Ela congela de vez em quando, mas na maioria das vezes é perfeitamente utilizável. Nossa biblioteca é incomparável. Embora a sala seja apertada, ela contém todos os livros imagináveis. Você só precisa pensar em um determinado título e ele aparecerá em uma das estantes. E agora que nos arrastei aos pontapés e aos gritos para o século XXI, temos uma vasta gama de serviços de streaming. Não foi suficiente para Joana. Ela queria sair, comer em um restaurante, assistir a um filme no cinema, ver outros rostos além daqueles que o rodeavam todos os dias. Ela começou a beber todas as noites. Uma bebida transformou-se em várias e depois de algumas semanas o bar tornou-se sua residência permanente entre o anoitecer e a meia-noite. Ela não foi a única a ficar entediada. Eu fiquei emocionado quando ela chegou, em êxtase quando ela concordou em ficar. E que maravilhoso sentir a carne de verdade sob meus dedos depois de 5 anos apenas com a companhia de mortos. Que alívio ter alguma assistência nas muitas tarefas necessárias para manter o hotel funcionando como deveria. Quanto mais ela bebia, menos inclinada ficava a ajudar, ou mesmo a passar tempo na minha companhia. Ela não visitava mais minha cama, escolhendo um quarto para si no extremo oposto do andar. Quando nossos caminhos se cruzavam, na melhor das hipóteses, ela me ignorava. Na pior, ela me criticava abertamente, culpando-me por seu cativeiro. Mesmo assim, eu fiz um esforço para estar presente sempre que ela frequentava o bar. Por mais adorável que a Sra. Jones possa ser, ela tem tendência a importunar. Antes e depois de sua morte, ela estava quase abstêmia, apenas consentindo em tomar um único xerez no Natal, e beber fora de ocasiões especiais é uma espécie de bicho-papão para ela. Pense na sua saúde, minha querida. Ela dizia a Joana rispidamente. Você sentirá falta quando acabar. Ou, que tal mudarmos para um bom suco de maçã agora? Você já bebeu o suficiente por uma noite. Na maioria das vezes, Joana conseguia se recompor o suficiente para abrir um sorriso encantador e distraí-la com um elogio sobre sua última refeição. Mas depois de um gole a mais, notei que ela cerrava os dentes e mal conseguia segurar a língua. Era melhor se eu estivesse presente, fazendo o papel de marido amoroso. Insistia em servir suas bebidas, diluindo-as fora de vista dela. Quando a importunação da Sra. Jones beirava o implacável, eu sempre poderia distraí-la com uma bebida criativa. Em seu último dia, eu estava atrasado. O Gol do segundo andar, que é normalmente o menos exigente dos nossos hóspedes, adoeceu com alguma coisa terrível, ou então só decidiu que queria me incomodar. De qualquer forma, acordei aquela manhã com o fedor mais desagradável que já havia sentido. Segui-o até o quarto dele e encontrei todas as superfícies cobertas por uma gosma verde e pútrida, com consistência de algo entre muco e vômito. Eu passei o dia inteiro me esfregando, fazendo apenas breves pausas para sair antes de desmaiar. Quando o quarto tinha sido restaurado para um estado aceitável e eu já havia enchido vários sacos de lixo com trapos imundos, já era tarde da noite. Consciente do tempo, eu parei apenas o tempo suficiente para lavar as manchas de sujeira dos meus braços e rosto antes de correr para o bar. Cheguei bem a tempo de ouvir as últimas palavras de Joana, logo depois dela ter cuspido aquelas palavras na Sra. Jones. Ela apenas ficou olhando por uma pequena eternidade, a boca congelada no sorriso maternal que exibia sempre que a repreendia. Então, como cera derretida, seu rosto começou a mudar. Eu gritei para Joana correr, mas ela não precisou que eu avisasse. Antes que as palavras saíssem da minha boca, ela saltou da banqueta e saiu correndo pela porta. A Sra. Jones a seguiu segundos depois. Seus lábios já estavam se abrindo para revelar fileiras e mais fileiras de presas longas e perversamente afiadas, enquanto garras brotavam por baixo dos punhos com bordas de renda. Corri atrás deles, mas Joana foi movida pelo medo e a Sra. Jones por qualquer força que impulsionava a Sra. Jones no mundo. Segui os gritos até o saguão. Sem fôlego, cheguei e vi que ela havia chegado a poucos metros da entrada antes que a Sra. Jones a agarrasse. Garras enroladas em sua garganta. Ela ergueu no ar enquanto eu observava.
Sua mandíbula se desequilibrou e a parte inferior caindo até ficar quase na altura do seu peito. Essa visão tirou todo o sentido da minha cabeça. Esquecendo todas as regras que meus pais já haviam me ensinado, eu lancei-me sobre ela. Ela me afastou como se eu não pesasse mais que uma mosca. Eu bati na recepção, a respiração saindo dos meus pulmões. Eu tinha certeza de que morreria, pois nenhum esforço parecia forçar o ar de volta ao meu peito dolorido. Por fim, quando minha visão começou a escurecer, eu consegui tomar um pequeno gole, depois outro e outro, até conseguir recompor-me o suficiente para recuperar os pés. A essa altura, a Sra. Jones já havia quase terminado o jantar. O peito de Joanna estava aberto, músculos e costelas quebradas projetando-se de sua carne em todos os sentidos, e ela estava devorando as últimas mordidas do seu coração. Sua cabeça estava inclinada para mim. A luz havia desaparecido de seus olhos, mas eles ainda continham seu terror final. E uma acusação que, eu tinha certeza, era dirigida a mim. Eu gostaria de dizer que sentia apenas horror, mas não pude evitar a repentina onda de irritação. Quantas vezes eu disse a ela para ter boas maneiras? A Sra. Jones engoliu em seco, o som grosso e úmido em sua garganta, e deixou o que restava de Joanna cair no chão. Então, ela se virou para mim. Aqui está outra regra para você. Uma que espero que você nunca tenha motivos para usar. Nunca interfira em uma matança. A Sra. Jones, que costumava beijar meus joelhos machucados, que discutia com minha mãe pelo direito de ler histórias para mim antes de dormir, não estava mais no volante. Nenhuma quantidade de súplica ou raciocínio a deixaria comovida. Eu só conseguia correr. Girando, eu saltei sobre a recepção e corri para o escritório atrás dela. Se Joanna não estivesse louca de medo e da bebida, ela poderia ter se lembrado das regras e sobrevivido. Era um dos vários quartos exclusivos para funcionários em todo o hotel, protegidos para impedir a entrada de hóspedes indesejados. Apenas 10 passos da mesa até a porta, mas foi a jornada mais longa da minha vida. Minha respiração arduamente conquistada queimou minha garganta. Meu coração batia forte em meus ouvidos, ensurdecendo-me e todos os outros sons além dos passos pesados e retumbantes da Sra. Jones. Agarrando a alça, seu hálito quente com cheiro de cobre estava no meu pescoço. O fogo explodiu em minha carne enquanto ela passava suas garras pelas minhas costas. Um passo adiante e eu não teria conseguido. A dor teria sido muito grande, mas consegui me jogar no escritório e bater a porta antes de cair no chão. Antes de desmaiar, ouvia grunhindo e gritando lá fora, furiosa por não conseguir entrar. Eu passei 3 dias no escritório, saindo apenas para alimentar coisa no porão antes de voltar correndo para o meu esconderijo. Sempre que saía, tentava não olhar para a pilha destroçada que costumava ser Joanna. Não havia como evitar o cheiro, no entanto. Com muita dificuldade e com a ajuda de um kit de primeiros socorros, consegui tratar e enfaixar as feridas nas costas. Elas sangraram lentamente durante todo o primeiro dia, mas felizmente não apodreceram. Na manhã do 4º dia, houve uma batida hesitante na porta, seguida pelo som de passos recuando rapidamente. Esperei até que eles desaparecessem no corredor antes de abrir a porta. No chão, havia um bolo Rainha Vitória recém-assado e um bilhete de desculpas lindamente escrito. Foi preciso toda a coragem que eu possuía, mas naquela noite me forcei a ir para a sala de jantar. A Sra. Jones estava esperando por mim com os olhos vermelhos, uma torta fumegante sobre a mesa. Eu tentei não recuar quando ela pegou minha mão, reiterando o pedido de desculpas que ela já havia apresentado por escrito. Na manhã seguinte, ela me ajudou a limpar a Joanna. Nós nos tratamos com cautela por um tempo, mas finalmente voltamos a jogar baralho juntos. Quando a cicatriz nas minhas costas dói, como às vezes acontece, ela me ajuda a passar uma pomada nelas. Mesmo que eu tenha dito a ela que não é necessário, ela sempre pede desculpas. Então, você ouviu minha história e tem a minha proposta. Se você acha que poderia ser a mulher certa para mim, eu convido você a uma visita. Você precisará beber uma bebida especial que te passarei os detalhes assim que entrar em contato antes de dormir. Da próxima vez que você acordar, você estará em nossos portões. No que diz respeito aos preparativos da viagem, dificilmente eu expresso no Oriente, mas é melhor que passagem aérea. Se você ouviu isso sem vacilar, se teve estômago de ouvir essa jornada para chegar até aqui, se caminhou até a nossa porta e teve coragem de abri-la, tenho mais uma instrução para você. Assim que você entrar, olhe para a direita. Você verá uma mancha marrom escura no carpete do lobby. Eu esfreguei e esfreguei, mas simplesmente não saiu. Talvez seja melhor que ela continue lá.
É um bom lembrete do que acontecerá com você se você chamar a Sra. Jones de velha intrometida. E quando você encontrar Joanna, como acontecerá eventualmente, pois ela ainda gosta de ficar no bar à noite, com suas feridas prateadas brilhando como se tivessem acabado de ser infligidas, não deixe que ela convença você de que foi algum tipo de vítima. Ela conhecia muito bem as regras.